rapaziada, canal dos três na área novamente nessa semana para falar sobre NBA. Eu sempre perco a semana que a gente tá já. Eu não sei se essa é a sétima ou se é a oitava. É a 14ª semana. Eu não sei já qual semana que é. Eu sei que já teve jogo pra caramba. Já estamos quase num terço da temporada. E agora então fica ligado aí que a gente vai fazer a análise dessa última semana. Tá começando mais um Zona Morta. Bom, então a gente vai começar por onde, Leandro? Você escolhe hoje. A gente vai começar pelo oeste ou pelo leste? Acho que a gente vai dar uma mudada hoje. Então tá. Vamos falar sobre os jogos de ontem, os jogos do Natal. Natalzão. Beleza. Sim, beleza. Então, vamos falar sobre os jogos do Natalzão aí. Eu vou pegar dois times que estão nas minhas divisões. Tudo bem. E falar do jogo que foi ontem à tarde entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Cara, foi um puta jogo. Foi um jogo que foi apertado a todo momento. Ninguém conseguiu abrir mais de 5, 6 pontos de diferença. O jogo foi pegado do começo ao fim. Não foi dos melhores jogos do LeBron na temporada. O LeBron ele teve apenas 20 pontos. Apenas 20 pontos. Mas para os padrões LeBron James, exatamente. Não é por isso que estamos dizendo apenas 20 pontos. Ele não foi tão bem quanto a gente imaginava. Ele distribuiu muito a bola. Ele está ajudando muito na armação enquanto não tem o Derrick Rose e enquanto está sem o Isaiah Thomas. O Kevin Love. O rapaz de Minnesota. O grande homem de Minnesota. Ele jogou muito. Fez mais de 20 pontos, pegou 17 rebotes. Cara, ele foi a peça-chave de Cleveland para manter o time em quadra muito bem. Ele jogou muito, o resto dos jogadores pontuou bem também, mas o Golden State foi superior. O Golden State, o Iguodala veio muito bem no banco. Klay Thompson metendo bola de 3 demais. E o jogador da partida, que foi a diferença do jogo, foi o Kevin Durant. E depois de ver esse jogo aí, eu tenho certeza que mais uma vez veremos uma final entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers ao final da temporada. Bom, falar dos jogos de dia 25 de dezembro, os jogos de Natal, eu vou puxar um jogo que tem seu e tem meu, certo? Que foi a derrota do Boston Celtics, 111-103, jogando dentro de casa para o Washington Wizards. Uma derrota de certa forma inesperada, mas o Washington é um time que hoje está na 6ª posição no Oeste, 6ª posição no Leste, está garantindo vaga para os playoffs. O Bradley Beal teve uma partidaça ontem, o John Wall também teve uma partida muito boa contra o Boston Celtics. É um time que nos últimos 4 jogos venceu 3 partidas, então vai garantindo bem a sua vaga para os playoffs. E o Celtics John que Wall começou a perder umas partidas, no colo, deu um beijinho assim, dorme. Mas não foi um jogo muito bom de Boston. Não, a defesa tá vindo muito mal, cara, principalmente falando de Boston agora e dessa última partida. Foram 3 derrotas nas últimas 4 partidas, a gente só venceu o Chicago Bulls essa semana. Sim. E foi o jogo que tirou quebrou a sequência do Chicago Bulls, que tinha 7 jogos de vitória. Foi a única partida que a gente conseguiu produzir bem, principalmente defensivamente. Dessas últimas 4 partidas, a gente jogou muito mal. Então tem que ficar de olho, cara. A gente já perdeu a primeira colocação agora, já caímos para 2º lugar, 10ª derrota na temporada, e é um sinal de alerta assim. Essa semana, esses jogos seguidos, vem dia após dia, os back-to-backs, exatamente. Os back-to-backs vêm atrapalhando demais o time do Boston Celtics, que fala isso, foram que o estagiário vai sair correndo aqui. Então, o estagiário vai ficar louco. Vai achar que a gente tá falando de outra coisa. Back-to-back, o estagiário ele vai ficar meio complicado. Quem que assumiu a liderança no leste? Quem assumiu a liderança no leste foi o Toronto, que também faz parte da minha divisão. Toronto que... mas tá entrosamento da porra, hein? Toronto que assumiu a liderança muito porque ele tá, se eu não me engano, são 5 jogos e meio atrás de Boston.
Sim, tem muito menos partidas. Eles vêm 6 vitórias consecutivas e tem 12-1 em casa. Então o Toronto está aproveitando demais os jogos, principalmente dentro de casa. Outra coisa, top 5 da NBA na defesa. O Sérgio Ibaka está fazendo um trabalho muito bom, principalmente dentro do garrafão, com rebotes defensivos. Isso tem ajudado demais o time do Toronto. O Lucas Bebê, ele está com uma produção aí de 17 jogos dessa temporada, não tem jogado muitos jogos não. Ele tem 4 pontos e 60% no arremesso de quadra, então o arremesso de quadra dele tá vindo muito, muito bom. No Oeste também a gente tem... Vamos falar do outro jogo? Sim, que eu ia puxar. Ah, é? É lógico. 76ers ou Knicks? Não, eu ia puxar Houston Rockets e Oklahoma City Thunder. Então eu vou falar agora um pouquinho do Houston Rockets, que jogou ontem contra o Oklahoma City Thunder, que também foi um dos jogos transmitidos nesse super dia de Natal da NBA. O Houston Rockets, que estava com uma sequência de 14 vitórias seguidas, agora já embarcou 3 derrotas seguidas e perdeu ontem para o time de Oklahoma, que é um time que é meio que Robin Hood, né? Que ele tira dos ricos para dar para os pobres, ele ganha de time forte, de time candidato a título e perde para time merdinha na temporada. Não, mas a produção subiu demais, principalmente do Westbrook. O Westbrook estava com um aproveitamento dentro de quadra aí na casa dos 30%. Melhorou demais. Ele voltou a ter sequência de triplo-duplos aí. Você até postou que acho que é o 90º triplo-duplo dele. Hoje ele é carreira. O quarto com mais triplo-duplos na história da NBA. Mas falando do jogo, Houston sentiu muito a falta do Chris Paul. Eu achei que eles tiveram muitas jogadas que eles resolviam sozinho ao invés de jogar como um time. Isso prejudicou muito. E outro ponto que a gente não fala muito por ter o Big Three no Oklahoma é que o Steven Adams está jogando muito. Demais. Muito. Meu Deus do céu, o que esse cara tá jogando? Saúde. Amém, caralho. Ele tá jogando absurdos. Ontem, na hora que o jogo tava difícil, era a bola nele. Ele jogou muito bem no garrafão. Ele tava pegando rebote. Realmente, ele ali tá ajudando bastante esse time. Mais de 30 pontos pro Westbrook nessa partida também. O Barba teve 21 pontos, e sendo que nos 2 últimos jogos ele teve 51 pontos contra os Lakers e 51 pontos contra os Clippers. Tudo bem que perderam, mas perderam os 3 jogos. A produção do Barba continua absurda, mas o Chris Paul fez uma falta tremenda. Se o Chris Paul tivesse jogado ontem, eu tenho certeza que o Houston tinha vencido. Só completando aqui sobre o OKC, então, eles assumiram já agora a 5ª colocação no Oeste, 5ª vitória consecutiva do time de Oklahoma, e eles estão batendo muitos times dentro da divisão. Isso está sendo bem importante para eles também. Bom, rapaziada, comentando mais um jogo do Natal também, tivemos um confronto direto de divisão entre Knicks e 76ers. Os 2 times na semana não estavam vindo bem. Os Knicks estão vindo de 1-3, uma vitória só e 3 derrotas, e o 76ers é a primeira vitória nos últimos 5 jogos do Philadelphia. Os Knicks que ainda estão com a 8ª colocação, mesmo com essa semana difícil, e o confronto direto entre eles foi muito interessante nessa semana. O Embiid jogou demais, teve uma partidaça e acabou resolvendo o jogo pro lado dos 76ers. Eles tiveram 2 derrotas contra o Toronto, que agora assumiu a liderança do leste, e acho que foi muito por isso que essa semana foi bem ruim pro time do 76ers. Os Knicks sentiram muito a falta do Porzingão, que passou um tempinho machucado e deu uma caidinha na produção dele, principalmente de pontos. Ele teve um jogo aí que ele saiu 0 de 8. Uma coisa ruim pro lado dos Knicks é isso, como eles têm um time muito alto, acho que isso tá dando uma prejudicada. A galera é muito boa de garrafão. Lembrando que o Beasley teve 2 ótimos jogos aí. É o cara que 3 mais ótimos jogos em sequência, contra o Lakers, contra o Boston e contra Houston. E é o cara que mais produz no time, tirando o Porzingão, né? E contra o Oklahoma. Sim, é o único cara que produz melhor depois do Porzingão. Vamos para a Costa Oeste. Falar de 2 jogadores que tiveram uma semana impressionante. O filho do Doc Rivers, o Austin Rivers, teve ótimos jogos. Nas duas vitórias e na derrota contra o Memphis.
ele produziu muito bem. Ele teve o primeiro jogo, ele teve 21 pontos e nos outros ele passou dos 35. Ele jogou muito bem, ele está armando o time muito bem, ele está botando bola de 3, ele está realmente complementando esse time aí que já tem o Lou Williams, que está jogando muito bem, vindo dos Rockets e dos Lakers. O Teodosic está realmente pegando o esquema da NBA, ele que é um jogadoraço, um sérvio, jogadoraço. Que homem! Que homem. E vou falar do Lakers, que apesar da semana ruim aí, de apenas ter batido os Rockets, Apenas. que foi o que tirou a invencibilidade do time, e aí depois o Rockets está nessa descendente aí sem o Chris Paul. Ganhou fora de casa dos Rockets, 122 a 116. O Caio Kuzma vem também de uma semana do caralho. O Draymond Green que elogiou, né? Ele que falou que é incrível, um jogador que ninguém esperava tanto, que foi uma escolha alta, né? E hoje ele vê que a sorte que o Lakers deu, que jogadoraço que é. E ontem eu tava vendo na transmissão do jogo dos Lakers, que tem um repórter conceituado na cidade de Los Angeles, que cravou. Ele cravou, tudo bem que pra mim continua sendo especulação, mas ele cravou que o LeBron James está certo para jogar em Los Angeles no ano que vem. O cara cravou mesmo, eu tava falando na transmissão. A segunda casa lá em Los Angeles ele já comprou. Ele já comprou uma casa, foi ver casa com família e tudo mais, e o jornalista de Los Angeles cravou que ele vai jogar lá ano que vem. Mas, se ele vai jogar ou não, sinceramente, eu acho que seria novamente a pior burrada que o LeBron poderia fazer. Eu acho que ele tem vontade de jogar por um time de camisa da NBA, ele quer jogar por um time de uma franquia forte, uma franquia de história ou ele iria para o Celtics, mas o Celtics já foi o Kyrie, ou ele ia para Los Angeles, então ele vai para Los Angeles. Eu não ficaria surpreso, mas também vi semana passada que tinha história dele em Houston. Estão falando muito porque ele é amigo do Chris Paul, ele é amigo do próprio Dwayne Wade, do Carmelo. Acredito que a NBA vetaria a ida dele para Houston naquele esquema de jogadores, muitos jogadores com teto alto de valor. A não ser aquela a NBA tem no contrato, no regulamento, que pode impedir transações, principalmente se for na montagem de super times. Então, assim, eu acredito que vetariam. Pensando aqui, sinceramente, eu acho que o LeBron ele meio que já tá de saco cheio de Cleveland, eu acho que ele tem a sensação de dever cumprido. Sim, com o título no ano passado. Ele fez o que ele falou que ele ia fazer, que era ganhar um título para a franquia, e agora ele já é um jogador de 30 e poucos anos, ele vai buscar talvez uma nova experiência, e não ficaria surpreso se ele fosse parar em Los Angeles. E não ficaria surpreso se além dele o Paul George também aparecesse. Não, o Paul George é mais certeza do que... Porque o Paul George já declarou. Porque ele realmente quer jogar lá. Tá declarado que ele quer jogar lá. Mas como os Lakers na próxima temporada vão pesado, ou no LeBron, ou no Paul George, ou no DeMarcus Cousins, que são 3 free agents ano que vem, cara, pelo menos 2 aí aparecem com a camisa. O Cousins eu acho que não deve sair também, porque tá rolando, não deve sair. Ele tá rolando uma forte história também de que o Boston quer pegar o Davis. Anthony Davis, né? Então essa troca deve rolar, sim, do Anthony Davis indo pra Boston. E Pelicans não ia abrir mão dos seus dois jogadores. Dos dois jogadores, dos principais jogadores, assim, numa tranquilidade tão grande, né? Vamos ver, depende muito da temporada. Às vezes, quando o time não tá bem na temporada, ele acaba abrindo mão do jogador pra tentar uma escolha nos drafts dos anos posteriores. New Orleans, que já tentou se remontar com o Anthony Davis, trouxe o Cousins pra fazer a dupla, mas eles não se dão bem. E hoje New Orleans tá tendo uma temporada 50-50, tá com 17 vitórias e 16 derrotas, é o 8º lugar no Oeste. E o Cousins que tá sendo o principal jogador. Sim, não, ele mas tá o Anthony Davis. Ele teve média nessas últimas partidas de 22 pontos, e o Anthony Davis contra o Wizards, que foi uma partida que ele teve muito boa, que foi nessa sequência na derrota, por 116 a 106, ele teve 37 pontos. Foi o melhor jogo que ele teve na temporada até o momento, o Anthony Davis, mas... caiu demais de produção. Caiu demais de produção comparado com o ano passado. É porque aquela coisa, eu tenho a sensação que tem jogador que sabe jogar sozinho.
Mas tem jogador que quando tem alguém pra dividir o piano com ele, eu acho que ele meio que sente a pressão e acaba, acaba caindo no... Até que no final da temporada passada eles produziram bem os dois. Eles produziram bem, mas só que esse ano eu já sinto desde Eu acho que é uma que já tem um tererê de tipo, quem manda tá rolando uma Neymar rixa, e sim. um Cavani, Sim, sabe? sim. Quem Acho que é bate isso. o pênalti, eu acho que tem um Neymar acho e que é um isso aí Cavani, também. assim. Porque todo mundo gosta de ser o franchise player. Sim. E time que não tem jogador fora de série pra ser franchise player sempre vai ter essa briguinha de ego. A não ser que você tenha muito bem definido, como o LeBron em Cleveland, como o Kyrie em Boston, como o Curry em Oklahoma, como o Curry em Golden State. Mesmo o Durant lá fazendo tudo que faz, jogando tudo que faz, ele sabe que o jogador que fez o Golden State virar o Golden State de hoje é o Curry, então ele aguenta ficar como um Messi e Neymar, assim, teoricamente, passando pro mundo do futebol se fica mais fácil de entender. A gente passou por Houston, um dado legal aí, que o Nenê bateu 700 tocos na NBA. Sim, Desde ele que teve ele uma entrou. média de 19 minutos por jogo nesses últimos 3 jogos do Houston aí. Teve uma participação bem bacana, com média mais ou menos de 6 pontos, porque teve jogo que... Sim, a gente tá falando em média O mesmo. Capelá que acabou sentindo uma lesão, então o Nenê acabou participando, principalmente do jogo contra o sim. Lakers. Ele participou bastante Praticamente do jogo, do jogo. que foi o jogo que ele fez mais pontos, né? Pra ter essa média alta. E ele e o Capelá são jogadores totalmente diferentes, né? Completamente. Sim, estilos são O Nenê, ele é um jogador já mais experiente, mais técnico. força de garrafão. O Capelá ele é mais cachorro louco, ele gosta de ir em toda a bola. Sim, ele é um jogador com mais brigador energia. pra cacete, né? É um jogador que gosta, é o pivôzão mesmo, reboteiro, Raiz. que gosta de ficar ali embaixo. O Nenê não teve um bom jogo contra o Oklahoma. Sim. Então, mas eu acho que o Nenê ainda continua sendo a principal peça do time do Brasil. Exatamente, sem dúvida. E pra eu fechar aqui no lado oeste, eu vou falar do Timberwolves. Que venceu ontem o Los Angeles Lakers jogando fora de casa. Sim, em mais uma partida aí transmitida No Natal. no Natal. Tudo bem que esse jogo já acabou no dia 26, quase 4 horas da manhã, horário Foi. puxado. E eles conseguiram a 4ª vitória consecutiva. Estão em quarto lugar na Conferência Oeste, 21-13 na temporada, estão com uma média baixa de jogos ainda. Então, por isso que eles estão muito bem posicionados e, como eu venho falando, é o time, para mim, que vai dar mais trabalho nesse lado, tirando o Houston e o Golden State. Mais até que San Antonio, saúde, pai. Eu acredito sim, o San Antonio que está em terceiro agora no momento na Conferência Oeste, eu acredito mais no Timberwolves, porque eu vejo um grupo de jogadores melhor e mais jovem. Momento no cheio de time. si agora, hein? Momento cheio de si. Foi o time que eu apostei como surpresa na temporada. Realmente, é verdade, é verdade. Eu apostei no 76ers aí, que também ganhou na rodada de Natal do Knicks, mas que vem numa temporada também de muitos altos e baixos. E eu não lembro que foi nessa Ben Simmons jogando bem em alguns jogos, Embiid também jogando. e o Embiid também, eles E a estão gente... flutuando bastante. Eu não sei se a gente chegou a comentar, mas veio aqui na minha cabeça, a gente tinha falado que o Okafor estava bem puto e queria sair da Filadélfia. Sim, ele tá nos foi Nets. trocado e está jogando em Nova York no Brooklyn Nets. Então ele já conseguiu resolver esse probleminha para ele e um problema menos para Filadélfia também. Filadélfia teve, como eu já falei, uma vitória só nos últimos 5 jogos, que foi justamente no jogo de Natal. Vamos ver se essa vitória, nesse dia tão importante aí da NBA, dá uma levantada. Todo mundo falando também que se o LeBron fosse pro 76ers ia ser uma peça muito importante, principalmente com esse vestiário jovem. Ele leva qualquer time pra final, então... O cara tá indo na final por quantos anos seguidos? 9? 7. São 7 anos consecutivos. É absurdo. Contrata o cara que você chega na final. Se ele jogasse futebol americano, eu já sei quem tinha que contratar pra Fechado? E com certeza o anelzinho ele ia garantir também. Uma coisa é legal, mas mudando de assunto aqui, em 5 anos eu vou ter o meu também. Anota aí. Fechado? Mais alguma coisa? Acho que é isso aí. aí. De boa, então fica ligado aí, rapaziada. Esse foi o Zona Morta naquele esqueminha da hora, naquela resenha tchuki de toda semana. Então se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, que o Instagram tá da hora, tá rolando uma conexão muito fera entre a gente. E galera do vocês. Insta, comenta aí
Manda pra galera aí, pô. Vamos trazer vocês do Insta aqui pra cá também pra participar. Isso aí, pô. Que aqui o bagulho também pega fogo. A gente vai começar a fazer uns negócios novos ano que vem. Produção, Então, ó, produzir mais vídeos aí na semana, então... Vai ser um negócio mais legal ainda. Estagiário tá sendo treinado aí pro ano que vem. Pra começar a trabalhar mais. Estagiário aí, chega de corote, chega de cerezera e chega de descubra. Ah, Semana que vem descubra. a gente tá de volta. Aquele abraço. Alô?